Iniciativa vereador Bruno Pessutti, 05909-2018. Requer a mesa, na forma regimental, que seja inserido em ata de moção de apoio às reivindicações dos empregados, aposentados e pensionistas da Petrobras, no sentido de minimizar o impacto do plano de equacionamento do déficit do plano de Petros. Invoque a Petrobras e a Petros que essas expurguem do total a ser equacionado que a Petrobras deve aos Petros e os prejuízos decorrentes da operação Greenfield, bem como a votação favorável aos diplomas legais PL P268 de 2016, que autoriza o senador Valdir Raupp, PMDB, e PL 8821 de 2017, de autoria do deputado federal Sérgio Souza, PMDB, e PLP 439 de 2017, de autoria do deputado federal Efraim Filho, DEM, e PLS 312 de 2016, de autoria do senador José Aníbal, PSDB, e PLS 380 de 2014, de autoria da senadora Ana Amélia, PP. O autor da iniciativa terá 10 minutos prorrogáveis para discussão. Com a palavra, vereador Bruno Pessutti, segundo secretário desta Casa. Melhor dizendo, primeiro secretário desta Casa. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aos vereadores presentes, agradecendo também a presença dos convidados, em nome primeiro da Maria Luísa, né, que foi aqui, entrou em contato com o nosso gabinete por primeiro momento, também o Paulo Ruiz, o Wilson Ribeiro Gonçalves, o Luiz Uana, o Aloysio Ivassi, Daniel de Jesus, não esqueci de ninguém, né? Todos foram citados, acredito. Mas a importância dessa moção de apoio, e já agradeço aqui o entendimento do vereador Tito Zeglin e do vereador professor Silberto por terem declinado da discussão de seus projetos em primeiro turno, visto que nós estamos caminhando para o encerramento do prazo regimental da sessão, e não só isso, estamos encerrando as atividades do primeiro semestre, e esse tema que nós trazemos à pauta é importantíssimo. Estamos aqui pedindo uma moção de apoio à causa dos funcionários aposentados dos fundos de pensão do Brasil, no caso específico da Petros. Todos conhecem aqui a Operação Lava Jato, mas poucos já ouviram falar da Operação Greenfield, Campo Verde, que foi feita através de uma CPI realizada no Congresso Nacional, onde o relator Sérgio Souza fez um brilhante relatório mostrando para a sociedade desmandos, operações fraudulentas, interferências políticas nos fundos de pensões das nossas grandes estatais. E essas empresas, os fundos de pensão dessas empresas, são responsáveis por 12,8% do PIB nacional. Eles têm sobre a sua custódia cerca de 800 bilhões de reais. E não só isso, são 450 mil vidas que estão lá dentro desses fundos de pensão com a garantia dos seus recebimentos. E esse dinheiro foi por eles depositado ao longo de sua vida ativa, todos os meses, religiosamente, esse dinheiro foi depositado, e infelizmente gestões temerárias, gestões fraudulentas, fizeram com que esses fundos tivessem prejuízo. O Fundo Petros, que tem aproximadamente 150 mil pessoas, sendo elas 86 mil ativos e 64 mil aposentados e pensionistas, teve, em 2016, relatado um déficit de 27 bilhões de reais. Nós que aprovamos ano passado, exatamente um ano atrás, o Fundo de Pensão para a cidade de Curitiba, o Curitiba Prev, sabemos da importância e da necessidade de você ter uma complementação de renda na sua aposentadoria, principalmente para os funcionários que exercem ativamente as suas funções. Nós também exigimos que as gestões sejam feitas de maneira correta para que esse recurso, que não é do gestor do fundo, é de cada uma das vidas, cada um dos aposentados, cada um dos pensionistas que estão lá dentro inseridos desses fundos tenham a garantia dos seus recebimentos. E, infelizmente, a Petrobras, uma das empresas que se envolveu na Lava Jato, em outros problemas, também envolveu-se com problemas de gestões equivocadas nos fundos de pensão, aplicando recursos que não era do gestor Tico Kuzma, mas era da Maria Luísa, de todos que estão aqui presentes, em fundos de pensão em créditos podres, fazendo com que esse recurso tivesse um prejuízo, causaram prejuízos significativos. E o que aconteceu, vereador Pierre? Quando foi feita uma repactuação, esse dinheiro precisa ser devolvido aos fundos. E, infelizmente, as únicas pessoas que estão pagando compulsoriamente, sem nem opção de não pagar, são os funcionários.
os funcionários aposentados, os funcionários pensionistas. A Petrobras, por exemplo, durante os últimos 12 anos, não teve a sua gestão aprovada no fundo, não participou de maneira correta, não fez os aportes necessários. Ela também não está fazendo dessa forma hoje, mas aqui as pessoas que dedicaram a sua vida, 40 anos, 35, 40 anos das suas vidas, deixaram suas famílias, muitos trabalharam embarcados, longe, 90 dias longe, 15 dias longe das suas famílias, hoje tem que pagar 20% até do seu salário, 27% do seu salário, a mais do que recebem. Eles recebem as suas pensões, vereador Serginho, mas tem que devolver 27% das suas pensões para o fundo fazer a sua recuperação. Então, dos 27 bilhões de reais, eles que aqui representam os ativos e pensionistas da Petrobras terão que pagar 14 bilhões de reais nos próximos 18 anos. E a Petrobras não tem feito a sua parte, ela deve cumprir e pagar os seus 14 bilhões, mas não só isso. Eles não deveriam estar sendo cobrados, por exemplo, do imposto de renda. Quando eles recebem o seu salário, é descontado o imposto de renda, e em cima desse valor, até o limite de 12%, que é o limite que é permitido pela legislação, vereador Sabino, eles têm que, aquilo que exceder os 12%, eles têm que pagar mais. Então, nós estamos pedindo, por exemplo, um projeto de lei do deputado federal Sérgio Souza, é para que todo esse recurso que eles fazem na devolução seja abatido do imposto de renda, porque é a coisa mais justa. Quando eles forem receber novamente a sua pensão lá na frente, será debitado o imposto de renda, mas não é justo ele ter debitado o imposto de renda hoje e ter que fazer um aporte ainda maior daquilo que está recebendo, para poder fazer a contraprestação de um fundo que foi fraudado pelas últimas gestões dos últimos governos que tiveram. Então, os fundos de pensão são coisas boas quando bem geridos, e nós queremos que eles sejam bem geridos, e que a Petrobras faça a sua parte, que ela deposite compulsoriamente, religiosamente, a sua dívida, para que ela não onere apenas o trabalhador, a trabalhadora que dedicou a sua vida a essa empresa. Então, essa empresa tem uma responsabilidade. É engraçado quando vemos, na sequência, é engraçado quando vemos a Petrobras aceitar de imediato pagar 2 bilhões e 800 milhões de dólares aos investidores estrangeiros americanos e não paga 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, 14 bilhões aos seus funcionários, pessoas que dedicaram as suas vidas às empresas para fazer com que elas tenham uma aposentadoria decente, uma aposentadoria justa. Afinal, esse dinheiro é delas, esse dinheiro foram elas que investiram, é uma poupança que fizeram pela vida inteira, que os antigos gestores dos fundos de pensão roubaram em gestões fraudulentas e estão respondendo por isso. Infelizmente, não na mesma velocidade que as pessoas investigadas na Lava Jato, mas nós temos a esperança que a justiça brasileira faça com que essas pessoas paguem e que a empresa que não seja vítima. A Petrobras não é vítima nesse processo. A Petrobras deixou que isso acontecesse porque ela é solidária quando os seus gestores fazem coisas erradas. Então, que ela seja responsabilizada e que ela pague para evitar que, Maria Luísa, a gente tenha situações como aconteceram, onde até uma pessoa acabou cometendo suicídio pelo fato de não aguentar mais ter cerca de 50% do seu salário, da sua pensão, devolvida para a Petrobras, para pagar pela má gestão dos outros. Então, nós estamos aqui pedindo esse voto, essa moção de apoio, para que essas pessoas tenham mais tranquilidade na vida, para que esses documentos legais, esses projetos de lei, lidos pelo vereador Mauro Inácio, sejam aprovados no Senado e na Câmara Federal. No Congresso Nacional, trate sobre esse tema, para que a gente consiga fazer com que essas pessoas, que são 140 mil, pessoas, e não só o pessoal da Petros, mas também dos outros fundos de pensão, o Postales, do Correios, está praticamente falido. Vejam, carteiros em situação de insolvência financeira. Nós não queremos isso para o nosso país, nós não queremos isso para as pessoas que dedicaram, são servidores públicos, funcionários públicos que dedicaram a sua vida para gerar a riqueza do país. O SEMPES, por exemplo, da Petrobras, que é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, pesquisadores que poderiam ter dedicado a sua vida em pesquisas em qualquer lugar no mundo, preferiram fazer o seu trabalho aqui no Brasil, criaram tecnologias e patentes para o Brasil, hoje tem que pagar mais de 20%, 40% do seu salário em retorno para o fundo de pensão, porque uma pessoa mal intencionada fez uma gestão dos seus fundos de pensão. Vereador Sabino Pico, vereador. Na sequência. Vereador Sabino Pico, com a palavra. Eu agradeço a parte, e o seu pronunciamento é muito pertinente, um momento
é de bastante cautela, e eu gostaria, Bruno Pessutti, de, se você puder transmitir lá ao nosso deputado Sérgio Souza, que ele inclua ou pense numa lei de tal forma que protejam os contribuintes dos fundos. Nós temos aí, então, Postales, temos o da Caixa Econômica Federal, o da Petros e outros mais aí, que os gestores indicados pelos governantes obedecem às orientações e acabam aplicando mal o dinheiro, ou até com mal intenção, e esse dinheiro não volta. Só quero lembrar, a ilustre vereadora Julieta Reis estava aqui nesse parlamento, quando nós recebemos aqui os funcionários da Varig. Mais 10 minutos. Lembra? Na época tinha um congelamento de passagem, e para manter as companhias aéreas foram tirando dinheiro do fundo de pensão da Varig e dos outros fundos também. O que aconteceu? Faliu o fundo, os funcionários da Varig se aposentaram apenas pelo INSS, e aquela gente tinha um costume de ganhar bons salários e ficaram com um salário muito minguado. Então, Bruno, acho que é importante então que os nossos parlamentares pensem numa lei de tal forma que protejam o dinheiro desses fundos, que esse dinheiro é um dinheiro sagrado do trabalhador, não é do governo, é do trabalhador. E nós temos então que ser responsável, temos que ajudar para que o governo não meta a mão nesse dinheiro, não aplique mal. Agradeço pela parte, e eu torço então para que os funcionários da Petrobras busquem então de volta o poder aquisitivo que tinham, e o fundo seja um fundo matematicamente compensador, que pague as suas aposentadorias. Obrigado. Agradeço, vereador Sabino, é justamente isso. Quando eles se aposentam pelo INSS, ao longo de toda a sua vida ativa, eles depositam um percentual do seu salário no fundo de pensão da sua empresa, na expectativa de que eles consigam, após a sua aposentadoria, ter um salário melhor, similar àquele, provavelmente, que ele recebeu durante sua vida ativa, visto que ele contribuiu para isso. Aquele dinheiro é uma poupança que ele fez no seu dia a dia para poder ter uma aposentadoria melhor, ter um plano de saúde adequado, pagar despesas todas, como elas de viagem, conhecer o mundo, fazer aquilo que for da sua intenção na sua aposentadoria, porque durante sua vida ativa ele se dedicou para que a empresa tivesse lucros, para que a empresa conseguisse conquistar mais fronteiras e abrir mais espaços. E é nada mais justo do que a empresa lembre de que aquele funcionário foi uma parte ativa da sua existência, e de que ela contribua de maneira compulsória, que ela lembre e faça todos os aportes necessários para que essas pessoas não tenham que tirar do seu salário para fazer com que os fundos de pensão sejam reequiparados. Vereadora professora Josete, uma parte a Vossa Excelência. Obrigada, vereador. Concordo em grande medida com o que Vossa Excelência coloca. Eu acredito que os funcionários da Petrobras não podem pagar, né, por questões que dizem respeito a desvio de recurso ou má gestão desses recursos, né? E é a mesma situação que nós vivemos aí em diversos fundos de pensão. Então, esse é um problema histórico já, né, em relação aos fundos de pensão de forma geral. Não estamos falando só das estatais, né? E eu acho que temos que buscar mecanismos, né, de controle e alternativas para que realmente os trabalhadores e trabalhadoras, ao se aposentarem, não sejam prejudicados por conta disso. Eu só tenho dúvidas, porque é um número grande de leis que Vossa Excelência citou aqui. O senhor poderia só resumir, basicamente, do que se tratam esses projetos? Não houve tempo hábil de nós pesquisarmos, só para a gente ter né, essa informação que eu acho que é importante. Obrigada. Os projetos realmente são bastante, mas depois eu te explico um pouco, passo para o vereador Felipe Braga. Vereador, por favor. Na sequência, o vereador Oscalino. Vereador, um debate fundamental. Eu acredito que os aposentados, pensionistas da Petrobras, devem estar já também em contato com a Assembleia Legislativa para que possa fortalecer essa tripartite para que não aconteça. O nosso vereador Sabino Pico colocou muito bem da necessidade da precaução, porque isto não é de políticos, é da entidade.
é dos colaboradores, aposentados, pessoas que deixaram de ter um maior lazer, de repente uma viagem, um curso para o filho e de repente agora ser surrupiado. Então, vamos estar juntos e parabéns, vereador Pessutti, pela iniciativa. Muito obrigado. Vereador Oscalino, Vossa Excelência, que participa da Fundação Copel e sabe da forma como é conduzida aquela fundação, que é o fundo de pensão dos funcionários da Copel, que não tem um problema como esse. Vereador Felipe Braga Cortes. Não, bom, tudo ficou muito claro nos últimos anos aí, o que não só através da CPI, no Congresso Nacional, mas acho que muito mais vai acontecer, vai aparecer, infelizmente. E isso é fruto de um sistema político que o Brasil vem há muito tempo, de indicações políticas para cargos não só dessas instituições, mas também cargos importantes do governo, e acaba que essa má gestão acaba refletindo diretamente nos funcionários, aqueles que esperam pela aposentadoria, enfim. E esses fundos de pensão não é de agora, são vários casos que ocorreram na história do Paraná, história do Brasil, de aplicações financeiras, de péssimas aplicações financeiras, e mesmo não só financeiras, mas aplicação em construções, em imóveis, etc., que acabaram dando resultado, prejuízo enorme. E aqui nós temos o Fundo dos Correios, tem a Petrobras, as estatais aí com vários problemas. Então, muitos conselhos também com indicações políticas que podem ser indicações boas políticas, mas, infelizmente, indicações sem menor critério técnico. E isso que é muito ruim, e isso faz acontecer o que aconteceu. Mas, parabéns, obrigado. Agradeço justamente esse problema, né? Quando você tem essa interferência e o recurso dos aposentados, dos pensionistas e dos ativos que vão desfrutar desses recursos na sua aposentadoria, são aplicados em títulos podres, em construções que nunca saem do papel, gerando prejuízos bilionários aos trabalhadores. E respondendo à professora Josete, realmente são diversos os projetos de lei, todos eles visam melhorar a gestão fiscal, melhorar a transparência, no sentido de que você tenha mais controle, por exemplo, instituindo punições para que quando um conselho da Petrobras não aprove 12 anos em sequência, o sistema, o fundo de previdência da Petrobras não está sendo aprovado, a sua gestão, não há nenhum tipo de punição ao seu gestor. Então, isso tem que estar na lei, tem que modificar, para caso não tenha uma aprovação do Conselho, exista uma punição, para que exista mais transparência na substituição dessas pessoas que ocupam essas funções, para que a gente possa, não a gente, mas os trabalhadores saibam de que maneira está sendo tratado o dinheiro delas. E eu, como citei, o projeto do deputado federal Sérgio Souza é nesse sentido. Esse eu tive uma oportunidade de ler, até porque tenho uma proximidade muito grande com ele. Ele é nesse sentido, aquele que é considerado aporte e contraprestação ao fundo de pensão, que também seja considerado como isento da tributação do imposto de renda. Foi aquilo que eu falei no início. Se eles têm que pagar 26% do seu salário, da sua pensão, para reequiparar o fundo, que isso seja isento. Hoje, a legislação apenas permite que 12% seja isento. Para qualquer fundo, até eu mesmo, se quiser fazer uma previdência complementar, eu posso fazer de maneira isenta até 12%. E eles têm que fazer 26%, em alguns casos, 30%, até mais, 40%, e são tributados em cima disso. Então, isso tem que mudar, isso tem que acabar, mas o que nós podemos fazer aqui, enquanto vereadores da cidade de Curitiba, é fazer essa moção de apoio, pedir para que os nossos congressistas aprovem os projetos de lei, como pedem para o vereador Bruno Pessutti, agora pedem para todos os vereadores da cidade de Curitiba, como já fizeram para a cidade de Joinville, Jaraguá, outras tantas cidades do Brasil, para que a gente apoie a causa deles e que dessa forma, então, eu peço o voto favorável. Mais uma vez, agradecendo ao Aloísio, ao Daniel de Jesus, à Maria Luísa, ao Wilson Ribeiro Gonçalves, ao Paulo Ruiz e ao Joel e ao Luiz Zuana, que se fazem aqui presentes. Eles poderiam ter vindo em mais número, mas eu pedi para que viessem em uma quantidade de 10, para que a gente pudesse, pelo menos, parabenizá-los pela sua luta, pela sua causa, e teremos, com certeza, o voto favorável no dia de hoje. Muito obrigado. Continue a discussão, vereador Toninho, da Farmácia. Com a palavra, vereador. 10 minutos prorrogáveis. Vereador Toninho, segundo vice-presidente dessa casa.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, funcionários da casa, aos nossos aposentados e pensionistas da Petrobras, estamos aqui para defender e dar a nossa contribuição, como já citou o nobre vereador Bruno Pessutti, que é o primeiro secretário dessa Casa Legislativa. Eu estive dando uma olhada nesta PL, nesse projeto de lei, e tenho percebido que os senhores e senhoras, aposentados e pensionistas da Petrobras, já contribuíram ao longo de todo esse tempo com a Petrobras. Já fizeram a parte de vocês dentro do que era a lei, dentro do que era necessário. Agora, pela segunda vez, por uma má gestão, porque quebraram a Petrobras, são obrigados os senhores, as senhoras, aposentados e pensionistas, pagarem por uma má gestão por aqueles que quebraram a Petrobras. Não é justo. Não é justo. Existe aqui o projeto de lei para diminuir esse impacto, e eu estou com vocês, estou junto, estou com vocês, e quero pedir aos deputados federais, porque aqui eu vi, tem Sérgio Souza e tem diversos outros deputados que também têm a PL no mesmo sentido. Eu quero fazer aqui um apelo, um pedido ao nobre deputado Luciano Dutti, que é o nosso amigo, que também acompanhe nesse mesmo raciocínio, para ajudar, para que vocês não sejam injustiçados dessa forma. Porque isso aí é uma falta de respeito com os senhores e com as senhoras que já pagaram, já contribuíram. Vão ter que pagar pela segunda vez? Não é justo. Então, tenho o meu total apoio à PL para diminuir o impacto. Vocês não podem pagar uma conta que não é de vocês. Não foram vocês que fizeram essa conta. Mas sim uma má administração que não repassaram o dinheiro para onde deveria ser repassado. Então, como parlamentar, como vereador, representante do povo da cidade de Curitiba, eu não tenho como interferir no poder federal. Mas uma coisa nós temos, os vereadores de Curitiba, nós temos o respeito pelo funcionalismo da esfera federal, da esfera municipal, da esfera estadual, e não admitimos que tal fato venha a ocorrer prejudicando os senhores que já trabalharam por tantos anos, contribuindo com essa estatal, e agora venham novamente ser cobrado por uma dívida que não é de vocês, mas sim de uma má gestão, de uma gestão que não soube cuidar do dinheiro público, deixou o dinheiro público ir para o ralo. E agora querem cobrar de vocês a conta. Então peço aos deputados federais, os nossos representantes do nosso país, que ajudem, que apoiem esses servidores que trabalharam por muito tempo servindo a este país, para que não paguem essa conta que não é deles. Essa conta não é deles. Então, nos ajude. Um apelo especial ao deputado Luciano Dutti, o nosso deputado federal, e aos demais deputados federais que estão lá na Câmara, e os senadores também, que ajudem para que essa conta não seja cobrada daquele que não deve, mas sim que seja cobrada daquele que realmente é o responsável
por essa má administração, por essa má gestão que houve no passado. Vocês não têm a culpa se no passado administraram mal. Vocês não são culpados por isso. Então, meu total apoio a vocês, funcionários da Petrobras do Brasil. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores se manifestem. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Portanto, mais uma vez fica o registro e agradecer as presenças do senhor Luiz Zuana, de Wilson Ribeiro Gonçalves, Paulo Ruiz, Joel Luiz de Oliveira, Aloysio Ivassi, Daniel de Jesus e Maria Luísa Curitich. Sejam bem-vindos, nós agradecemos as presenças, não sei se faltou alguém ser citado, todos, nós agradecemos as presenças de vocês, boa sorte no pleito de vossas senhor presidente, senhorias. Vereador Tito. Só requerer que conste que foi aprovado por unanimidade. Ah, perfeito. É importante, o vereador Tito faz o registro, mas a casa, de forma unânime, aprovou o requerimento. Nesse momento, eu faço suspensão por 1 minuto para a fotografia do vereador Bruno Pessutti com os convidados. Está suspensa a sessão por 1 minuto. Vereadora, reabrimos a sessão. Nós temos a vereadora Noêmia Rocha, que fará a discussão. Vereadora, a senhora terá 4 minutos. Eu não li ainda, cara. Tem que ler, presidente. Vereadora, só fazer a leitura, vereadora. Vereador Mauro, faça a leitura, na sequência a vereadora pode discutir. Iniciativa vereadora Noêmia Rocha, 201-051-2018. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: criação da Secretaria Municipal Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com a palavra a autora da iniciativa, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Eu tenho uma comunidade que é a minha base. Nós temos hoje 35 mil membros na minha igreja. E dentro dessa gama de 35 mil membros, nós temos muitas pessoas com deficiência. Então, caros vereadores, eu venho aqui hoje a pedido, solicitando uma Secretaria Municipal Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por quê? Volto a afirmar, quando tem uma secretaria específica, tem um trabalho mais direcionado, tem condições de recurso. Eu conversei, por exemplo, com o ex-vereador José Maria, ele disse da importância, foi uma luta de décadas, para que se fosse implantada uma secretaria para pessoas com deficiência. E aí,
foi transformada numa diretoria, que está fazendo um bom trabalho. Não posso negar. Mas a importância, caros vereadores, de uma luta de décadas, a implantação de uma secretaria, o que eu observo e que a gente precisa mudar esse conceito de administração, esse conceito de executivo. Quando o projeto não é dele, ele tira. Não estou falando desse prefeito, mas todos os prefeitos, governadores, que entram num projeto, que entra para administrar uma cidade, que entra para administrar um estado, todos, sem exceção, quando o projeto é bom, quando está bem encaminhado, mas não tem o meu nome, não fui eu que implantei, vou eliminar. Então, eu venho aqui hoje para essa luta importante o direito de ir e vir, a importância das escolas. As escolas têm se queixado que a secretaria dava-se um respaldo mais aprimorado em relação à questão judicial. As pessoas com deficiência sabiam onde recorrer. Tem lá uma questão de status de secretaria, que busca-se um fomento maior em relação a recursos do governo federal, do governo estadual. Então, eu venho aqui hoje solicitar, fazer uma sugestão ao prefeito. O prefeito vai analisar, o prefeito vai verificar essa possibilidade. Eu tenho certeza que esse plenário vai aprovar esse projeto, e não é uma questão de ideologia, não é uma questão de bandeira, isso ultrapassa a ideologia, ultrapassa bandeiras, é uma vertente política. Em todos os segmentos tem sim pessoas com deficiência, em todos, e é urgente e necessário a retomada da Secretaria Especial para Pessoas com Deficiência, até para fomentar esse trabalho, até para a continuidade do trabalho que estava sendo bem feito na gestão do prefeito Fruit, que eu era oposição, mas valorizo sim o trabalho que era feito na época do prefeito Fruit, que a maioria desse parlamento estava aqui, a importância de termos essa implantação, essa retomada da Secretaria para Pessoas com Deficiência, independente da bandeira, independente de ideologia. Eu acho que é importante nossa cidade retomar essa questão, por isso eu solicito o voto favorável da nossa sugestão. Muito obrigada. Vereador Pierre, tem 2 minutos para a sua fala. Eu quero convidar a ilustre vereadora Noêmia Rocha, faço questão de levá-la em meu veículo até a secretaria, a diretoria ou coordenadoria da área da pessoa com deficiência em Curitiba. Faço questão que a senhora conheça a Denise Moraes, que está há 30 anos nessa área. Faço questão que você conheça a Central de Libras, da Sônia e da Sandra. Faço questão que você conheça o programa Ônibus Acesso, uma referência internacional. Faço questão que Vossa Excelência conheça os programas que estamos fazendo na área da pessoa com deficiência. A retomada da palavra secretaria, sem investimento público, sem políticas públicas, de nada adianta. Precisamos entender o momento em que passa a cidade, em que o país atravessa. Com muito sacrifício, num diálogo permanente com o prefeito Rafael Greca, estamos valorizando a área da pessoa com deficiência em Curitiba, com programas de autismo, Libras, síndrome de Down e tantas outras deficiências. A Denise Moraes e toda a sua equipe, que hoje faz um trabalho de vanguarda na cidade de Curitiba, merecem, vereadora Noêmia Rocha, que Vossa Excelência vá até lá conhecer esse brilhante trabalho. É claro que se pudéssemos ter uma secretaria com milhares de pessoas trabalhando, com diversos cargos, seria ótimo. Mas não temos. Não temos porque o momento em que a cidade atravessa não é esse. Mas as políticas públicas que envolvem a pessoa com deficiência é uma política pública firme, bonita, concreta, que valoriza a PCD, a pessoa com deficiência na cidade de Curitiba. Muito obrigado. Em votação, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, desculpe, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Vereador, só para a gente fazer a votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado.